Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos discutir sobre terra plana e terra esférica, a partir dos cálculos, da lei da gravitação universal. Bem, nós vimos em aulas anteriores que o campo do disco ele é um campo que é atrativo, está na direção menos k, chapéu, e ele é um campo constante, depende de 2π, sigma, que é a densidade de massa superficial, que é a massa total do teu corpo, dividido a massa do teu plano, do teu plano infinito, a massa total dividida pela distância ao quadrado. G é a constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11, nas unidades lá do SI. Tá? Então esse campo é um campo constante, e esse campo, a gente sabe que o campo gravitacional, pessoal, empiricamente, ele depende da altitude, da profundidade e da composição do solo, ou seja, da quantidade de matéria que tem naquela região. Então, por si só, esse resultado, então você pode considerar a Terra, se eu for falar de terraplanismo, a partir da visão da lei da gravitação universal, então o campo de uma placa, muito grande, comparável, esse aqui é para pontos muito próximos da superfície, que tu está estudando, da tua placa, da tua terra plana. Então a gente sabe que o campo ele é uniforme, o campo ele é constante. Então isso vai totalmente contra a experiência. Se você for fazer experiência, nós sabemos que o campo gravitacional depende da altitude, da profundidade, ou seja, depende da distância, em relação ao centro, no caso da Terra, Então, quanto mais distante você tiver, menor é o campo. Quanto mais próximo você tiver em relação ao núcleo, ao centro de massa da Terra, maior é o campo. E também depende da composição do solo, a quantidade de matéria. Quanto mais massa, mais matéria tiver naquela região do solo que você está estudando, maior será o campo. Então, essas variáveis interferem diretamente no campo gravitacional. Então, se a Terra fosse plana, nós vimos aqui que o campo é totalmente constante, então ele não depende dessas variáveis. Então está aí a primeira inconsistência do resultado de você assumir que a Terra é plana. A segunda inconsistência que você pode perceber é a seguinte: se você substituir no lugar do sigma, o sigma tem dimensão de massa sobre área. Se você considerar o plano infinito como sendo um disco infinito, muito grande o seu raio, então o sigma é massa sobre π, esse é o raio do meu disco, do meu disco muito grande, corta π com π, fica g misão sobre r quadrado. Então tá aqui, a gente sabe que g misão r quadrado menos, isso aqui é o campo gravitacional conhecido nosso, o campo gravitacional de uma massa pontual, o campo gravitacional de uma esfera e tal. Então esse valor já é conhecido. Então eu vou chamar isso aqui do G local, que é o nosso G, que na nossa região vale em torno de em módulo 9,72 metros por segundo ao quadrado, mas tem regiões que vale 9,81, 9,5, então tem uma variação aí de campo gravitacional a partir daquelas variáveis de altitude, profundidade e composição do solo. Então perceba que ficou um fator de 2. Então se a Terra fosse plana, o campo gravitacional ele não seria 10 metros por segundo ao quadrado, como muitos colocam e defendem essas ideias absurdas na internet. O campo gravitacional não seria 10 e sim 20, aproximadamente 20. Tá, estou arredondando o G para 10, tá? Então seria o dobro. Então o que eu quero dizer é que se nós tivéssemos uma Terra plana, a primeira inconsistência é um campo constante, ou seja, a dependência que nós percebemos na prática, quando você faz o experimento, você comprova que G depende da altitude, profundidade e da composição do solo. Isso não seria visto para um campo constante. Logo, é a primeira inconsistência. E a segunda inconsistência seria que se a Terra fosse plana, esse campo gravitacional não seria em torno de 10 metros por segundo, e sim o dobro, 20 metros por segundo, que não é observado experimentalmente. Tá? Então, as inconsistências foram colocadas aqui. Então, em resumo, se você tem uma Terra esférica, pessoal,
tem um raio da Terra, esse campo esférico ele depende da distância. Então, quanto mais distante você tiver, menor, já que o campo gravitacional é um campo vetorial, menor é a seta. Aqui, ó. Quanto mais distante do centro, menor a setinha, ou seja, menor a intensidade do campo. Quanto mais próximo da Terra você tiver, né, considerando a Terra esférica, maior será a seta, maior será o vetor campo gravitacional, maior é a intensidade desse campo, né? Quanto mais próximo, maior. Quanto mais distante, menor. E também depende da massa, né? Então, esse campo, a priori, esse campo ele é menos G misão sobre R quadrado na direção R chapéu. É um campo atrativo que depende da massa geradora de campo. Se você colocar aqui G, 6,107 vezes 10 a menos 11, é a massa da Terra, em torno aí de 10 a 24 quilos. E o raio da Terra e elevar ao quadrado, se você colocar esses dados aqui, você vai encontrar um valor aproximadamente de menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que tem variações, a nossa região é 9,7. Essas variações dependem da altitude, composição do solo e da profundidade do local que você está estudando. Tá? Então isso aqui para a Terra plana, ou perdão, para a Terra do tipo esférica. E aí, pessoal, a gente viu também, em resumo, que quando a distância D é muito maior do que o R, né? O G do disco é o G de uma massa pontual, que tem esse formato aqui, exatamente o formato de um campo gravitacional, aí, de uma esfera, né? Bem, e para a Terra plana, né? A primeira inconsistência é que o campo ele é constante, indo totalmente de encontro com essas três dependências que o campo existe, né? Que há a dependência do campo com as três variáveis, profundidade, altitude e composição do solo. Então já é a primeira inconsistência. Então quando você desenhar as linhas de campo da esfera, quanto mais distante você estiver da esfera, menor é a seta, menor é a intensidade desse campo vetorial, campo gravitacional. Já para uma Terra plana, para regiões muito próximas aqui da superfície, né? Então você tem um plano aqui, esse plano vai para o infinito, né? Ou seja, um plano muito distante aqui, para cima, para baixo, direita e esquerda. Então o campo gravitacional teria um vetor campo gravitacional constante apontando na direção menos K, tá certo? Ou seja, você teria setas, né, vetores do mesmo tamanho, né, na mesma direção e no mesmo sentido, em qualquer ponto próximo da superfície da Terra. Então, essa seria a configuração de linhas de campo, que vai totalmente de encontro à nossa realidade, que é essa. Tá? Então, a primeira inconsistência de Terra plana é que o campo gravitacional ele é constante, indo totalmente de encontro às três variáveis, e o modo do campo gravitacional seria aproximadamente o dobro do que é observado com experimentos tipo pêndulo. Se você solta um pêndulo para regiões para pequenos ângulos, né? O pêndulo simples ele é isócrono, ou seja, ele independe da amplitude, e aí você pode calcular o campo gravitacional a partir da medida do período desse pêndulo e de seu comprimento. Tá? Então, essas ideias de terraplanismo que eles acabam alegando, né, muitas ideias que são absurdas quando você olha que o cálculo a partir das leis da gravitação universal e compara com a possibilidade de que a Terra fosse plana, os resultados, né, científicos, né, cientificamente falando, não batem, não estão de acordo. Tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!